Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de gratidão, mas para nós incluir na gratidão, reflita sobre essa oração que acabamos de fazer. O diabo não quer restauração, nem crescimento, nem melhoras na vida do ser humano, porque restauração, crescimento e melhoras contradiz a missão dele, porque a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Então toda a semeadura, toda a mudança, todo o investimento para melhora, todo o posicionamento vai custar lágrimas, vai causar desconforto em si e naqueles que não querem a sua melhora. Então não se queixe das coisas. Quanto maior o preço que você pagar, maior o valor do que retornará. Amém? Então, quem vai andando e chorando, diz o versículo 6, os 5 e 6, os que com lágrimas semeiam. Semear custa lágrimas. Se sua fé, se a sua luta espiritual não tem produzido lágrimas quentes, repense o que está semeando. Se sua semeadura não está incomodando o diabo, repense, ele vai fazer parte da colheita. Deu para entender? Se sua semeadura não está incomodando o diabo, repense, ele fará parte da sua colheita. É forte, mas é uma verdade que vai fazer a diferença. Amém? Cristianismo light. Bom, vamos fazer uma coisa. Hoje vai ser um culto de muita reflexão, até para nós incluir na nossa gratidão. Como é que começamos a oração das autoridades? Dizei aos justos que bem irá. Nós pensamos que o simples dizer, Deus te abençoe, que tudo vá bem, vai acontecer. Irá bem para quem se, as coisas irão bem para quem se ajustar. Não, eu aprendi cedo, lá na minha adolescência, tinha um inspetor de polícia, que tinha uma linguagem, eu gostava de falar com ele. Ele diz assim: não vale a pena gastar pólvora em chimango magro. Os homens sabem essa linguagem, né? Tá? Não gaste pólvora em chimango magro. Não profetize abobrinha, se a pessoa não quer ser um semeador. Profetize verdades para que a pessoa se ajuste, porque a bênção, ela é resultado, a bênção é uma recompensa agendada, criada por Deus. A bênção é uma recompensa criada por Deus pela obediência de instruções. Na área que se segue instruções, a bênção nos alcança, não preciso buscar. Na área que eu me ajusto, a bênção me alcança.
E quando não há ajuste, não adianta perder tempo, gastar pólvora, não adianta gastar tempo se não há ajuste. A bênção é resultado de obediência, não é resultado de oração. Eu vou orar para Deus me abençoar. Não, obedeça que a bênção virá e vai lhe atropelar. A bênção corre atrás da obediência, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Já temos motivo de gratidão? Obrigado, Senhor, por essas instruções. Obrigado por esse tão belo dia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu Espírito que nos instrui, nos ensina e que coloca-nos diante do espelho que é a tua palavra e que também fala com nós através das instruções e que também conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos pó, falhos, fracos, suscetíveis ao erro, mas aqui estamos diante de ti para fortalecer a nossa fé, fortalecer o conhecimento, para colocarmos em prática, Senhor, e fazermos de fato e de verdade a tua vontade. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que o Espírito trabalhe ao nível do entendimento e que cada vida aqui presente receba a porção que necessita para o seu crescimento. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me levante suas mãos e diga ao Senhor, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluias, muito obrigado, Senhor. Fiquem à vontade, estamos todos na presença de Deus. Tem textos na Bíblia que a gente custa para entender, mas no momento que entende, se descortina muitas verdades. A mente se abre. Por isso que o apóstolo Paulo,
conhecendo a igreja aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, ele conhecia uma igreja que tinha manifestação de fé, 1:15. Também eu tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor, e do vosso amor para com todos os santos. Fé e amor. Então havia um testemunho da igreja, que aquela igreja tinha fé e tinha amor, mas não o satisfez, porque ele viu que não se vive só de fé e amor. É o básico. A vida começa por aí. E todos os que estão aqui têm fé no que são, no que fazem, no que acreditam. Mas existem diferenças. E o que faz a diferença na fé, e o que faz e torna uma fé potente, uma fé operante, uma fé com resultados, é o conhecimento. Porque ninguém vai além da fé que tem, mas a fé vem pelo ouvir. Quem ouve pouco, pouco sabe a respeito do que pode confiar, acreditar e investir em sua vida. Então ele faz uma oração com entendimento. Verso 16. E escreveu a oração. Queridos, a minha vida só mudou quando eu escrevi a forma de orar. Quando eu aprendi a orar com entendimento, dar sentido às palavras que eu me direcionava a Deus. Então ele agradecia a Deus pelo povo, pelo que tinha. Nós não temos que queimar o que temos, nós temos que melhorar o que temos, porque a falsa religiosidade ou é tudo ou a pessoa presta ou não presta. Não é nada disso. Ninguém é tão bom que não tenha algo a melhorar, e ninguém é tão ruim que não tenha algo que se possa aproveitar. Nós temos que saber essas verdades e ter senso de valores. Então ele orava dizendo que ele não cessava de dar graças pela aquele povo que tinha fé e amor, mas ele trouxe um ensino lembrando deles em cada oração, fazendo um novo pedido, pedindo algo novo para eles. Se você quer um ano novo, pense no novo que você vai fazer. Não terá nada novo, senão partir de você novas atitudes, disposições, nova prática e novos resultados de obediência. Então ele orava para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou melhor, num conhecimento completo dele. Agora vamos lá. Quantos creem em Jesus? Mas o que você crê de Jesus e em Jesus? Sua fé em Jesus não vai sequer 1 milímetro além do conhecimento que você tem dele. A fé é construída pelo ouvir a palavra. A fé, ela é construída em cima das verdades, em cima da palavra. E quem tem pouca palavra, não adianta dizer que tem muita fé. Você tem pensamento positivo.
Pensamento positivo não é fé, isso é modelo do mundo. E pensamento positivo vibra, mas não dá poder. Apenas cria vibrações momentâneas. Então, ele orava para que o povo recebesse sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação, num conhecimento completo dele. E o que mais? Vamos lá. Sendo iluminados os olhos do coração. Iluminado os olhos do coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Outra coisa interessante aqui. Ele orava para que o povo descobrisse que não adianta ter esperança e ignorar a vocação. Todo o texto tem contexto. Nesta mesma carta, no capítulo 4, Paulo diz: rogo-vos, pois, como é que ele diz? Capítulo 4, 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis da maneira digna do quê? Do quê? Vocação. Não existe esperança de melhora se não há melhora na sua vocação. Qual é a sua vocação? Cozinhar. Melhore sua maneira de cozinhar. Qual é a sua vocação? RH. Melhore sua capacitação de RH. Qual é a sua vocação? Atender criança. Melhore. Qual é a sua vocação? Ser um pedreiro. Melhore. Qual é a sua vocação? Ser um marceneiro. Fazer móveis. Continua fazendo o mesmo modelo do seu avô. A esperança é construída pelo desenvolvimento da vocação. E não só isso. Quer ver o que tem mais aí? Volte lá, isso, o capítulo 1, versículo 18. Daí. Qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Até a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus precisa ser, aliás, o nosso relacionamento com Deus melhora à medida que melhoramos nossa vocação, a nossa maneira de servir, nossas capacidades para servir. As riquezas vão se tornando reais na vida de quem melhora. Então, querido, esperança, riqueza, crescimento, está a semente dentro de cada um. E sabe qual é a semente? A vocação. Eu não descobri qual é o meu dom. Sabe por que a pessoa não descobriu qual é o dom? Porque é um preguiçoso para servir. Eu falei que vai ser reflexão. Cada um vai se deparar diante do espelho. Um preguiçoso descobre o dom, vocação, chamado, desígnio? Descobre? Não, porque é na disposição de servir que nós nos conhecemos, que nós desenvolvemos, que nós vamos aprendendo coisas novas e vamos nos encontrando o prazer do servir, o prazer de ser solução. Amém? Vamos pegar outra palavrinha aqui interessante. Mateus 6:9. Aliás, primeiro põe Lucas 11:1. Depois vamos para Mateus 6:9. Lucas 11:1. Estava Jesus em certo lugar orando e, quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
ao que lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Amém. Pode ir para Mateus 6,9. Aqui Mateus transcreve a oração por completo que Jesus ensinou. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, estou chovendo no molhado, santificado seja o teu nome. Bom, quando o meu espírito, quando os meus olhos espirituais se abriram para essa palavra, santificado seja o teu nome, eu entrei quase que numa crise. Como que eu posso santificar o nome do Senhor, se o nome dele já é santo? As pessoas estão perdendo, vêm no culto e voltam e não dão sentido a cada palavra. A Bíblia diz que um til da palavra, um Y, um til, tem tal poder que quem tentar anular terá muitas perdas. E que diferença se faz, que diferença existe entre ignorar e anular? Ignorar o sentido da palavra. As pessoas, enquanto não entenderem a palavra, não desfrutarão do significado e do poder que aquela palavra contém. Foi no ano de 1986, eu comecei um estudo sobre o Pai Nosso, que ministrei 6 meses, só sobre o Pai Nosso. Cada domingo de manhã, eu ministrava sobre uma palavra, dentro do Pai Nosso. E o Espírito foi trazendo revelação. Quando me deparei, santificado seja o teu nome, como que eu vou santificar o nome de quem já é santo? As pessoas que estão tendo um crescimento espiritual, já estão tendo alguns desconfortos, que diante do que já aprendeu, e diante do descaso que faz com o que sabe, às vezes não tem coragem, nem palavras, nem iniciativas para falar com Deus. Porque antes de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe tudo o que a gente pensou ou irá pensar para depois falar. Nós temos que aprender a respeitar a palavra. Em Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e juntas e medula, e é apta para quê mesmo? Até onde vai o poder da palavra? Você pensou nisso? Para discernir o quê? O que a palavra discerne?
pensamentos e intenções. Não adianta, querido, querida, diante da palavra, todos nós, eu, você, todos nós estamos discernidos, se estou aceitando ou não, se estou crendo ou não, se vou levar a sério ou não, se vejo como verdade ou não. Só que a vida vai, no transcurso da vida, as coisas vão voltar. Quem leva a sério, a vida vai devolver resultados, vai devolver bênçãos. E se a pessoa não leva a sério a palavra, a vida não vai devolver bênçãos. Amém? Por que o salmista diz, os que com lágrimas semeiam? Olha que para vencer, para derrubar uma cultura entranhada, automatizada na mente, no consciente, subconsciente, no inconsciente, que está tudo automatizado, que a pessoa age e reage sem pensar. Por quê? Porque está tudo automatizado já. Mudar isso aí é uma luta constante. Eu imagino que não foi fácil para a igreja lá ouvir agora Paulo com essas verdades, falando sobre os olhos do coração, falando sobre vocação, falando sobre riqueza, herança, poder, autoridade. Simples fé e amor não dá poder nem autoridade. O que dá poder e autoridade é a palavra. Fé e amor apenas salva, e impede a pessoa de ir para o inferno. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa palavra santificar o nome de Deus, volte lá, Mateus 6, 10, põe o 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dar sentido a isso. Quantos querem ir para o céu? Qual é o preparo que você está tendo? Como você acha que é o céu? Como é que para ir para o céu se prepara? Aquilo que não vai ter no céu, você tem que cuidar para não ter na sua vida. Amém. O Senhor, quando nos salva, Ele cancela o nosso passado. Mas o nosso futuro é nossa fé e obediência que constrói. Amém. Por exemplo, uma coisa interessante aqui. Deus fez por Israel o que eles não tinham mais condições de fazer. Libertou-os do Egito. Mas na terra prometida só entrou quem se preparou. Quem não quis se preparar morreu no deserto. Por isso que ficaram 40 anos. E qual era o preparo que Deus exigia? Mudança de mente, mudança de cultura, mudança de hábito, mudança de linguagem, mudança da forma de olhar. Deus faz por você, por nós, pelo seu povo, o que o ser humano não pode fazer. Mas o que o ser humano pode fazer, é ele que tem que fazer. E se ele não fizer, ele atrasa a vida, atrasa a solução, atrasa a provisão, atrasa a realização. Conheci pessoas com
pouco mais de idade que eu, que falavam com muita alegria que Deus tinha uma grande obra na vida deles, e coisa e tal, e o tempo passou, e a terra já comeu eles, e a grande obra não apareceu. Por quê? Porque a parte humana, ele não fez. Amém. Queridos, quem crê em Jesus é salvo, mas quem segue as instruções de Jesus é abençoado. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Você se preocupou em conhecer como é que é o céu? Deixa eu mostrar um pouquinho para os irmãos como é que é o céu. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Desde o verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, o quê? A cultura do pecado. Aquele que vencer coisas que não entrarão no céu. Amém? Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as suas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são
os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrada, e o seu comprimento era igual à sua altura, e mediu a cidade com a cana, tinha ela 12.000 estádios, o seu comprimento, largura, altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. A ela trarão a glória, a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Os irmãos observaram? Eu estou trazendo o ensino sobre a restauração de Jerusalém, porque ela tem um significado. O que Jesus ensinou? Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. É tão significativo esses ensinos sobre Jerusalém, sobre as portas, sobre os muros, e o significado de cada porta, de cada trecho, de cada espaço, para o preparo de vida, para uma vida de dignidade, uma vida dentro de propósito para o qual ela existe. E o religiosismo não quer saber disso. Eu não sei que imagem você tem do céu, se você não considera a sua vida uma Jerusalém que precisa ser restaurada, todas as portas, que todas as áreas da sua vida tenham portas, você tenha domínio sobre vontades. Os resultados dos desgovernos, está aí a corrupção, está aí toda essa situação de desgraças. O meu primeiro livro
segundo livro que eu li após minha conversão foi Apocalipse, o primeiro foi Daniel. Isso marcou muito forte na minha vida. Por isso que a salvação é um valor, é uma dádiva, é uma coisa tão preciosa. Eu nem mostrei o inferno para os irmãos, só mostrei o céu. Porque eu quero ir para o céu por convicção, por escolha. Porque muitos vão largar a cultura do inferno se eu mostrar como é que ele funciona. A nossa vida deve ser construída em cima do que você crê. Nada vai acontecer acidentalmente. Nada, nada. Assim como Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio, cada um escolhe. Por exemplo, até o nível social. Essa história de igualdade, não foi Deus que criou. Mas a história de capacidade, foi Deus que criou. Amém? Nós temos em igualdade o tempo. Temos em igualdade o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e Salvador. Temos em igualdade a mesma igreja, o mesmo altar para bebermos das águas que daqui saem. Mas não teremos em igualdade de resultados. Os resultados, cada um faz a diferença para si, ou deixa de fazer. Amém? Os irmãos estão vendo como falar na restauração das portas tem um significado? Eu estou cansado. Eu já vi o apóstolo falar há mais de 20 anos isso. Bom, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e ela continua sendo a mesma para mim. Amém? Verdade é verdade. Eu como feijão desde que nasci e não enjoei ainda. Amém? Eu acho engraçado que as pessoas estão se enfastiando de verdades e não encontram nada melhor. E quando caem em si não tem mais nem força para se levantar. Que Deus tenha de nós misericórdia. Vamos lá? Os irmãos viram como é que é o céu? É como Jerusalém. Já pensou Jerusalém quadrada? Largura, comprimento, altura. Quantos mil estádios? E aí? Vai caber todos sim lá. Mas a importância de cada porta. Mas isso é o céu. Quantos oram o Pai Nosso? Quantos oram o Pai Nosso? E quem não levantou a mão, ora o quê? Se der vontade eu falo com Deus. Seja feita o quê? A tua vontade aqui na terra. Deus deu um modelo. E um modelo tão simples que você pode fazer parte da reconstrução da sua vida. Jerusalém foi destruída. E a fé é destruída. Porque Jerusalém é a cidade de paz, é o centro espiritual do mundo, naquele tempo, e vai continuar sendo o centro espiritual da vida para o ser humano. E quando Neemias chegou lá, deu espaço para todos fazerem parte, de fazerem a vontade de Deus aqui na terra, para se preparar para o fazer a vontade de Deus aqui na terra é um preparo para o céu. Quantos querem ir para o céu? E aí? Você está salvo.
porque aqui dentro não deu oportunidade para você pecar. Mas se não estiver envolvido na prática da palavra, o inimigo de Deus vai arregimentar você. Amém? Com ilusões, com mentira e com tanta coisa. Quando Neemias então deu início, deu espaço para todos. Nós não chegamos ao final, mas vamos passar em revista, mesmo que você não esteja gostando muito. As 12 portas, cada porta tem um significado, e o significado aqui está em palavras de vida normal, vida ativa, mas no céu tem significado de joia raríssima, riquíssima, valiosíssima. A gente faz coisas aqui que tem significado dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, que não tem um nome em que impressiona, mas lá no céu, aquilo que pode não impressionar aqui, vai lhe impressionar a recompensa que vai lhe dar. Amém? E uma coisa interessante, só para concluir aqui, vamos ver se eu consigo achar essa situação toda aí. Que irão para o céu, é um assunto para a próxima talvez, os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses irão sim para o céu. Aqui, o capítulo 20, versículo, vamos pegar aqui, a partir do verso 11, só para os irmãos pensar, eu provoco a pensar. 20 verso 11, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi quem já foi também, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quantos creem na Bíblia? Leve a sério então. Próximo versículo. O mar entregou os seus mortos, que neles havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E vi, isso já lemos, tá? Os irmãos estão vendo? Agora eu pergunto aqui, você faz parte da vida do Cordeiro?
Por que trabalhamos e em cada administração relembramos que a primeira porta, o começo da restauração de Jerusalém, da vida de Jerusalém, da reconstrução de Jerusalém, a primeira porta foi a porta das ovelhas. Porque era pela porta das ovelhas que entravam os cordeiros para o sacrifício, para a purificação do pecado do povo, para que o povo voltasse a se relacionar com Deus. A segunda porta que foi restaurada foi a porta dos peixes. Aqui na terra, na cultura humana, tem a palavra que quando você vai ver no céu o significado da porta do cordeiro, a porta das ovelhas, lá, quando chegar lá, você vai ver quem eram esses cordeiros que entravam para resolver o problema do pecado do ser humano. Quando chegarmos lá, nós vamos ver aquela porta, a porta dos peixes. O que cada um irá receber pelo crescimento que teve aqui na terra, procurando fazer a vontade de Deus para chegar no céu. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como o crescimento é o preparo para conhecermos e fazermos a vontade de Deus. Quando chegarmos lá, veremos lá aquela porta que aqui era chamado de Porta Velha, que trazia um significado, um referencial, a libertação do passado. Quando chegarmos lá, nós vamos ver a porta do vale, com outro nome de uma pérola. Que a porta do vale era um referencial que mostrava que a vida começa bela, na inocência, mas depois na consciência mal administrada, entra a corrupção, e entra a competição, e entra a maldição. De um vale que era belo, se tornou num vale terrível, de morte. Quando chegarmos lá, vamos ver, aqui na Jerusalém terrena, tinha a porta do monturo. Lá nós vamos ver ela com outro nome. Mas se você não restaurar a porta do monturo, o lixo que você mesmo produziu vai lhe acompanhar aonde você vai. E a porta é construída para tirar o lixo para fora e fechar para o lixo não voltar. Lá nós vamos nos deparar com a porta da fonte, o Espírito Santo, com um nome magnífico. E vamos lembrar que essa porta da fonte tinha um significado de ajudar a apagar as flechas incendiárias do maligno. Lá nós vamos ver a sétima porta, o pátio do cárcere, com outro nome, mas iremos desfrutar disso lá, porque nos preparemos aqui para chegar lá. Lá veremos a porta das águas com outro nome, veremos lá a porta dos cavalos com outro nome, porque a Jerusalém terrena precisava da força animal para os transportes da mercadoria, dos produtos que a cidade necessitava
para o seu abastecimento. Lá veremos a porta dos cavalos com outro nome, nome de uma joia preciosa. Amém? Amém, amados? E lá veremos também aquela porta, a porta oriental. Mas, vamos lá, quantos querem fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu? Vamos ter uns pouquinhos minutos, mas no domingo passado eu não consegui falar sobre a porta dos cavalos, só falei alguma coisa, mas vamos pegar alguns textos aí. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 34 e 35. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Paulo está falando aqui sobre o servir, e a porta dos cavalos fala de serviço. Olha o que Paulo falou também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a seguir. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha aí, meus queridos, mesmo o apóstolo Paulo, escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor, ele falou ali em Atos, texto que lemos antes, ele mesmo gerava, ele mesmo se virava, ele não vivia das benesses dos outros apenas. E aí ele fala aí, põe o verso 11 agora: porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes, se intrometendo na vida alheia. Se intrometer na vida alheia é cultura de preguiçoso, desocupado, irresponsável com a vida. Deu para entender? Porque a vida de um cidadão é intocável. Temos ensinado isso. Isso é Bíblia pura. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Isso lá 2000 anos atrás, na igreja primitiva, intrometendo-se na vida alheia. Tem mais: a esses tais preguiçosos, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Que mais? Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considereis como inimigo, mas ademoestai-o como irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz, sempre e em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Amém? Amados,
Esses ensinos é para restaurar a vida, porque se não há a obediência à palavra, não há restauração, e não havendo restauração, não há preparo, e não tendo preparo, não haverá recompensa, não haverá o céu. Esse céu que a Bíblia fala, vai ficar na saudade de muita gente. Por quê? Porque não quer se preparar aqui na terra, o que quer viver no céu. Por exemplo, vamos voltar, já vou encerrar, Apocalipse 21, verso 8, tem uma tradução que diz assim: ficarão de fora os medrosos, que de medo do coronga não vem mais na igreja. Está aí, medo. O que é? O que é o medo? Medo é a fé do diabo. Ficarão de fora, quem? Os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, e a todos os mentirosos. Para onde eles irão? Qual será a recompensa deles? Será o lago ardente de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Amém? Deu para refletir em algumas verdades essa manhã? Amém? Se sua vida encerrar hoje, sobe ou desce? Vai para Nova Jerusalém ou vai para o lago? Aí, quem se prepara vai para o novo, e quem não se prepara vai para o lago. Vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus tenha de nós. Mas se você está restaurando, e restaurou a porta das ovelhas, é por essa porta restaurada que o Cordeiro de Deus entra na sua vida e purifica a sua vida de todo o pecado. Amém? Na restauração está já a solução para a sua vida ser uma vida de habitação do Espírito de Deus. Amém? E só para os irmãos deixar um gostinho melhor ainda, para quem é curioso em aprender, os irmãos observaram que também o nome, em cada porta estava o nome de cada tribo de Israel, que em cada porta também estava o nome dos apóstolos de Jesus. Ouviram eu ler isso? Então vamos ler para encerrar, em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, toda a vida bem ajustada, cresce para a morada de Deus no seu Espírito. O seu ajuste à palavra
seu espírito se torna a habitação do Espírito de Deus. Mas o que precisamos, quais são os fundamentos que precisamos usar? Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que Jesus é a principal pedra, a pedra de esquina, que dá alinhamento e plumo para a vida. Amém? Ficamos em pé. Eu não gostei da palavra. Esse pastor não tem dó da gente. E aí? Gostando ou não gostando, quando sua vida terminar, quando o seu tempo de vida terrena encerrar, ninguém mais poderá fazer nada pelo futuro, pelo seu futuro. Ir para o céu, o Senhor não leva ninguém de arrasto, Ele mostra o caminho. Ir para o inferno é a pessoa que escolhe também. Amém? Amém? Porque haverá na eternidade 2 lugares: a Nova Jerusalém e o Lago de Fogo. Faça seu plano de vida. Amém? Faça esse plano. Para onde você quer ir? Comece a construir seu preparo. Uma vez um bêbado estava no auditório, e o pastor falando forte sobre isso, e ele se incomodou. Pastor, se para ir para o céu tem que fazer tudo isso aí, e para ir para o inferno, o que eu faço? Nada. Continue assim. Amém? Quem não faz nada, já tem destino também. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela sua graça, pelo teu Espírito, pela maneira prática e clara que o Senhor tem falado conosco nessa manhã. Espírito Santo, continue trabalhando na vida de meus irmãos, despertando, inquietando e produzindo fome e sede de Ti, desejo de Te conhecer e também disposição de alma e de espírito para colocar em prática essas verdades, para estarem preparados para a vida eterna. Quero abençoar a todos e pedir, Pai, em nome de Jesus, guarda e protege todos aqueles que estão lutando pela salvação e pelo ajuste à Tua palavra. Em nome de Jesus eu abençoo a todos. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos agora servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Está aí também a sua manifestação de fé e obediência, e também sua semente para a sua vida material. Deus abençoe.